cronômetro inteiramente novo, preso a uma elegante cadeia. A gente começa a ler o conto do Machado de Assis, O Relógio de Ouro, com a premissa, né? Temos aí Luiz Negreiros chegando em casa e se deparando com esse estonteante cronômetro, esse relógio de ouro. E aí todo o mistério desse conto, bem resumo mesmo, e aí? De quem é o relógio de ouro? É interessante porque quando eu li esse conto pela primeira vez, acho que tem uns 4 anos, eu amei esse conto e continuo amando. Na releitura o conto ainda melhorou, porque lá atrás eu me lembro que eu fiquei bem presa ao mistério de quem é esse relógio de ouro. Meu Deus, o que tem com esse relógio de ouro que tá atormentando Luiz Negreiros? Qual é o mistério do relógio de ouro? E aí, a gente, né, você aqui que nem eu, você é um CCL. Se você é um CCL, você sente que a leitura vai melhorando com o tempo, né? A leitura envolve esse treino e é muito bacana a gente reler um conto que a gente leu lá atrás, ou um romance que a gente leu lá atrás, e perceber que a gente pode encontrar mais coisas na história. A gente ainda pode ganhar com a história. Então eu continuei, claro, eu não tinha mais o mistério de quem era o relógio de ouro, lendo pra me embasar assim no conto, mas eu pude reler e perceber outras camadas dessa história, que é o que eu vou procurar trazer no papo de hoje aqui desse vídeo. Então vamos falar de Clarinha, né? Nessa segunda leitura, nessa leitura para 2022 do Relógio de Ouro de Machado de Assis, que eu fiz nessa edição todos os contos do Machado de Assis, mas lembrando que a obra do Machado de Assis está no domínio público. E também esse conto, ele foi publicado, originalmente ele foi publicado no Jornal das Famílias, mas depois eu até conto uma história sobre essa coisa do Jornal das Famílias em Machado de Assis. E tem um livro que também Machado posteriormente publicou, escolheu esse conto para publicar, que se chama Histórias da Meia-Noite. Toda essa camada que eu mencionei no começo do vídeo, eu acho que a gente tem aí um retrato de um casamento dessa época do século XIX. E digo a você, eu ouso dizer que talvez casamentos que podemos ver nos dias de hoje. Acho que o Machado realmente não fica datado, né? Clarinha, olha o nome. Clarinha é uma mulher branca. Depois de ler o Otelo Brasileiro do Machado de Assis, da Ellen Cadwell, que apareceu aqui, a gente discutindo ele na playlist do Lendo Shakespeare, tá? Eu vou deixar os links que eu mencionar e todas as referências desse vídeo também vão estar no box de descrições desse vídeo no YouTube. Pode aparecer por aqui um iconezinho assim pra você depois que terminar esse vídeo, se quiser ir conferir. Dentre muitas coisas que a Ellen Cadwell já menciona pra gente pensar a obra de Machado de Assis, pra gente poder aproveitar mais a obra de Machado de Assis, ficar atenta a muitos detalhes, um deles é a questão dos nomes. Então agora eu não passo batido, eu já aprendi, você aqui CCLer aprendeu comigo que os nomes que Machado escolhe para nome de rua, nome de personagem especialmente, não é à toa. Então Clarinha, Clara, né, é uma mulher branca, a gente já percebe a questão da branquitude aí em Machado de Assis. Tem uma descrição logo no começo do conto pra gente ver o estilo dela, que me remeteu a um filme. E a descrição era pequena e delgada. De longe parecia uma criança. De perto, quem lhe examinasse os olhos veria bem que era mulher como poucas. Então, nessa descrição, e eu fiquei pensando, por que Machado de Assis, assim, vai descrever uma mulher, assim, que de longe parece uma criança, né? Uma coisa assim, né, frágilzinha. E me vem logo o filme do Polanski, que é O Bebê de Rosemary. Assim como lá no Bebê de Rosemary, a gente tem, isso não é nem da minha cabeça, tá? Foi até um vídeo que eu assisti, lembrando que os links estão aqui embaixo, que me fez assistir o Bebê de Rosemary com esse olhar. O aspecto masculinizado de menininho da Mia Farrow, que é a atriz que faz a Rosemary, não é colocado à toa e é colocado pra gente pensar. Aliás, o filme todo a gente pensa essa opressão feminina
que tem dentro do casamento, no caso do filme até dentro da maternidade. Eu fui buscar aqui também pra gente jogar na roda de discussões. Você tá à vontade, sinta-se à vontade para comentar aqui nos comentários desse vídeo no YouTube, que talvez Clarinha esteja aí com essa descrição. A gente pode, é possível talvez a gente interpretar que a gente tem talvez uma mulher silenciada, até porque tem uma parte do conto que Machado vai ser até explícito, uma coisa que não é nem tão comum, em que ela era uma mulher dócil. Uma mulher dócil que já me lembra também animais, né? Animais que são dóceis. Então lá no Bebê de Rosemary, as mulheres não são muito vistas como adultas, não são ouvidas como adultas. E pode ser que no Relógio de Ouro também Clarinha não seja. Clarinha, criancinha, vista como adulta. E aí, será que casamento pode ser visto como terror? Cenas de terror? A Anne Brontë, ela fez um livro que eu acho que retrata muito isso, né? Que tá pincelado nesse conto de Machado, que é A Senhora de Whitefell Hall, em que a gente entra bem dentro de um casamento e talvez se a escolha, e a gente, pensando no século XIX, as escolhas não eram escolhas assim feitas como a gente talvez pense que a gente esteja livre para fazer diante das emoções, mas ainda que a gente faça as escolhas pelas nossas emoções hoje, de certa forma a gente tem uma liberdade maior de, sei lá, a fila andar, né? E no século XIX de Machado, assim como aqui também com a Anne Brontë, a gente não tem essa chance de desistir, de certa forma. Então, casamento talvez, né, a gente possa ver como algo aterrorizante quando a gente percebe que, opa, eu acho que eu não escolhi certo. E se a gente pensar no nome de Luiz Negreiros, voltando aqui a Ellen Cadwell, que explica que é interessante a gente pensar nos nomes dos personagens de Machado de Assis, Luiz Negreiros remete a um captor de escravos, né? Pessoas escravizadas. E aí, como é que fica esse casamento, né? Já montou o cenário de terror aí? Durante a leitura desse conto, eu fiquei prestando atenção e eu recomendo, caso você não tenha lido o conto ainda, eu vou contar depois do final, tá, gente? Mas eu prestei bastante atenção, e se você ainda for ler ou reler, como que Luiz Negreiros trata Clarinha. Especialmente no momento aqui, ó, que nosso Lulu, ele tem uma cena em que ele vai jogar uma cadeira longe, né? Geralmente é um comportamento de uma pessoa muito cordial. Eu li um estudo da Silene Margarete Pereira, que demonstrava um pouco mais complexo, de forma mais complexa, assim, o matrimônio nas histórias de Machado de Assis. Então toda a concepção para se chegar ao casamento, a gente até vem conversando um pouquinho disso em outros contos do Machado que a gente já conversou aqui. Aliás, se você chegou nesse vídeo de paraquedas, existe uma série que a gente conversa sobre contos de Machado de Assis, dissecando um a um, tá? Então dá uma procurada, se você gosta de Machado de Assis, que tem contos que a gente já conversou de mais de 25 contos, se eu não me engano, a gente já conversou cada um aqui em vídeos no YouTube, tá? Então, voltando, no estudo da Silene, ela vai comentar como que a estrutura de casamento, ela se dava muito por questões econômicas. E como a gente até já conversou, mulheres não tinham como elas... era muito raro, né, elas poderem trabalhar para ter uma certa ascensão econômica e ficar também na casa das famílias a vida toda. Então o casamento acabava sendo uma questão de negócios e até negócios para a própria família, assim, ver suas filhas e seus filhos casados com outras famílias, assim, tendo um interesse, de certa forma, até comercial e contratual mesmo. Só que assim, voltando um pouquinho na teoria literária mínima, eu prometo, eu não sou da área de literatura, tá? Só sou leitora comum, mas assim, leio algumas coisas de teoria. E de que Machado, a gente lembra que Machado também estava da época da escola, né? Ele estava querendo
enfrentar o romantismo aqui no Brasil especificamente, né, em que tratava muito, ele vai ser um certo enaltecedor antirromântico, digamos assim, porque existia toda essa coisa de se, eu vou me casar, sob o ponto de vista da mulher e do homem algumas vezes, eu vou me casar por uma mulher ou com um homem que eu me apaixonar. Então existia uma certa expectativa amorosa, e era essa expectativa que era rompida, romântica, que era rompida com o casamento. Essa expectativa, o casamento acabava tendo que ser algo frustrante na maioria das vezes, e Machado demonstra isso e coloca isso em muitos de seus contos. Como Machado é cético, né, ele não tem, acho que, uma crença sob o ponto de vista como escritor, porque até onde eu li, ele teve um romance aí com a esposa dele, a Carolina, né? Mas acho que nos romances dele, nos contos, ele tem uma postura cética com relação a isso, e sempre essa desconfiança. Tenho suspeitas de que Machado pode ter sido, vamos dizer assim, atingido pela flecha do ciúme, porque ele trabalha o ciúme nas obras muito bem. Então quem gostou de Dom Casmurro vai amar o Relógio de Ouro, porque a gente tem mais aí um conto, uma história que vai fazer a gente pensar sobre o ciúme. Mas tá, a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco o ciúme. E fechando essa parte do casamento, essa insatisfação era dos dois lados, tanto feminina quanto masculina. No caso das mulheres, existia toda essa inadequação, essa frustração amorosa. A gente viu em outros contos como Machado também trabalha o dilema do adultério para mulheres, mas existia uma moralidade mais forte para as mulheres. Para o homem não tinha tanta. Então o homem, ele escapava dessa frustração muito pelo adultério, e a mulher tinha a parte moral mais forte, acabava ela tinha que tomar decisões que tinham consequências, né? Isso aqui a gente já conversou em Confissões de uma Viúva Moça, e que conversa até com o romance da Ana Karenina do Tolstói. Então tá, eu vou passar rapidinho do tema do ciúme para não ficar repetitivo para quem assistiu lá o vídeo que a gente conversa sobre o Otelo do Shakespeare. O ciúme e o adultério, ele funciona como uma linha do tempo, né? Então, ou a gente tá com ciúme ou acontece o adultério. Isso é do ponto de vista individual. Claro, eu posso estar com ciúme e pode haver o adultério, mas se eu tô com ciúme ainda não aconteceu o adultério pra mim, ok? Então é meio que uma linha do tempo em que a zona de mais conforto, que a gente conversou no Shakespeare, ela vai acontecer antes de eu ter o ciúme, né? Do personagem ter o ciúme, e depois, se ele descobrir, é horrível, é um trágico, mas acabou a angústia. Enquanto existe o ciúme, existe a angústia. E o Relógio de Ouro, vamos acompanhar a angústia de Luiz Negreiros com o seu ciúme, por causa do Relógio de Ouro. Ele acha que Clarinha tem a ver com o Relógio de Ouro. Clarinha tá traindo Luiz Negreiros. Aqui nesse vídeo, bora conversar sobre uma outra vertente do ciúme, pra gente não ficar muito repetitivo. Eu já adianto que se você é um CCL ativo aqui neste canal, você vai ficar PhD em ciúme. É praticamente uma autoajuda aqui, porque como driblar o ciúme, ou um mergulho sobre o ciúme, um Globo Repórter sobre o ciúme, de onde vem, o que são, porque cada vez a gente está lendo mais e discutindo mais histórias com o tema do ciúme. Então vamos lá, a vertente aqui, eu quero mudar a direção agora do nosso tema do ciúme, porque no caso de Luiz Negreiros, ele não precisa de um Santiago, entre parênteses, isso aqui é um termo que fica internamente aqui, quem acompanhou a playlist do Lendo Shakespeare, né? Ele não precisa de um Bento Santiago pra ficar colocando minhocas dentro da cabeça dele. Eu acho que o ciúme de Luiz Negreiros, quero saber a sua opinião, já pode arrasar aqui nos comentários que eu vou adorar. Eu acho que o ciúme de Luiz Negreiros já vai pra outra vertente, é a vertente do espelhamento. Já ouviram falar do espelhamento? Aquele espelhamento é um pouquinho parte
da criança, do neném, assim, que você ri, ele ri, você bota a língua, ele bota a língua. Crianças fazem muito isso, né? Luz Negreiros, isso a gente sabe que existe em nós, tanto adultos quanto jovens, quando estamos mais idosos, enfim. A idade que você esteja assistindo esse vídeo, meu Deus, você já pensou pessoas idosas assistindo esse vídeo? Ai, eu vou amar. Então, esse espelhamento é assim, aquela desconfiança de que o outro vai ter um comportamento que a gente teria. Ou seja, achar que o outro está fazendo aquilo que a gente está fazendo. Se a gente é desonesto, a gente está sempre desconfiando que o outro é desonesto, né? Se a gente está traindo, a gente desconfia que o outro está traindo. Teve uma outra pesquisa que eu li, que é de Visete Priscila Seidel, que vai trazer um pesquisador que se chama Hélio Seixas Guimarães e que vai fazer uma correlação, e a gente adora comparar aqui, né? Eu fiquei empolgada. Vai fazer uma correlação de toda essa trama que vai desenrolando o Relógio de Ouro e o Dom Casmurro. Todo o foco do filme de Luz Negreiros acaba sendo da não reação de Clarinha. E aí, lá nesse artigo, que eu vou deixar o título aqui embaixo para vocês conferirem completo, ela vai colocar como que lá no Dom Casmurro, o Bentinho, ele tem uma fala que diz um pouco sobre esse espelhamento que eu tô falando. Ela diz assim, eu vou ler que eu anotei. Da mesma maneira, no último capítulo de Dom Casmurro, na época que eu li eu não prestei atenção, mas com certeza já tá nas minhas anotações para uma releitura. Bentinho vai dizer assim: Jesus, filho de Sirac, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia como no seu capítulo 9, verso 1, primeiro. Não tenhas ciúme de tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Bem, eu acho que era isso que eu queria falar sobre o Relógio de Ouro, conto mais demorado de ser lido aqui neste canal. Lembrando que ainda tá faltando, a gente tá numa semana especial aqui, você que tá assistindo esse vídeo em tempo real aí em abril. Eu espero que você esteja acompanhando as promoções, sorteios, a chance de ganhar livros aqui no canal. Se você está no futuro, eu espero que vocês gostem dessa imersão que a gente está fazendo aqui em Machado, que vocês estão acompanhando aí na playlist. Todas as informações estão no box de descrições desse vídeo no YouTube. E é isso, até o próximo vídeo.